Olá! Quem investe no mercado de ações com certeza já se fez aquela pergunta, né? Qual é o valor real dessa empresa? Pois é, essa é a questão de US$ 1 milhão no mundo dos investimentos. O preço que a gente vê ali piscando na tela é só o ponto de partida. O verdadeiro desafio, a arte mesmo, é descobrir o valor que está por trás do preço. E é justamente isso que vamos desvendar hoje. E para começar essa conversa, nada melhor do que essa frase clássica do Warren Buffett. Ela resume tudo, né? Preço é o que se paga, valor é o que se recebe. Preço e valor parecem a mesma coisa, mas não são. O preço, bom, ele muda a cada segundo, sobe e desce com o humor do mercado, mas o valor é outra história. É algo mais profundo, mais fundamental. Entender essa diferença é o primeiro grande passo para investir melhor. Então, o nosso mapa para hoje é este aqui. Primeiro, vamos firmar essa diferença entre preço e valor. Depois, vamos abrir a caixa de ferramentas de avaliação. Aí vamos ver a importância de usar essas ferramentas com contexto, entender as diferentes filosofias de investimento, olhar para o cenário completo e, no final, fechar com uma reflexão sobre o que é de fato valioso. Ok, vamos lá. Como é que se descobre o valor real de uma companhia? Essa é a grande busca. E não se trata só de olhar para o lucro que ela deu no último trimestre, mas sim de enxergar todo o potencial que ela tem pela frente. Para isso, o mercado usa um conceito chamado valor intrínseco. E a metáfora da macieira é simplesmente perfeita. Ninguém avalia uma árvore só pelas maçãs que estão nela hoje, certo? O valor real dela está em todas as safras que ela ainda vai dar. A lógica para uma empresa é a mesma. O valor intrínseco é uma tentativa de calcular todo o dinheiro que ela vai gerar ao longo de toda a sua existência. E isso nos leva a um ponto essencial. Investir é, por natureza, um exercício de futurologia. É como diz a frase: estamos comprando para-brisas e não retrovisores. O que passou, passou. O desempenho passado é um dado, claro, mas o que realmente importa e o que vai definir o valor de um investimento é o que vem pela frente. O futuro é o que conta. Certo, mas como é que se mede esse tal valor futuro? Bom, para essa tarefa, os analistas e investidores têm uma verdadeira caixa de ferramentas. Vamos dar uma olhada nas mais famosas? A primeira, e talvez a mais conhecida de todas, é o Índice Preço/Lucro, o famoso PL. A conta é bem simples. Pega-se o preço da ação e divide-se pelo lucro que ela gera. O resultado dá uma ideia rápida, uma espécie de termômetro, para saber se uma ação está cara ou barata em relação ao que ela lucra hoje. Em seguida, temos uma ferramenta bem mais robusta, a análise de fluxo de caixa descontado, ou FCD. Aqui o negócio é mais complexo. A ideia é projetar todo o dinheiro que a empresa vai gerar lá no futuro e trazer esse valor para o presente. Pensa na avaliação de um imóvel. É como calcular o valor dele hoje, com base em todos os aluguéis que ele pode render daqui para frente. Agora, o ponto interessante aqui é justamente o contraste entre os dois. De um lado, o PL rápido, fácil, mas muito focado no agora e, por isso, pode enganar. Do outro, o FCD, super completo, olha lá na frente, mas é todo construído em cima de suposições sobre um futuro que ninguém conhece. Moral da história: não existe ferramenta perfeita. Isso prova um ponto fundamental. Ter as ferramentas é só o começo do trabalho. Para usar direito, é preciso entender o contexto. Porque, olha, os números sozinhos, sem contexto, podem levar a gente para conclusões completamente furadas. E uma parte essencial desse contexto é o ciclo de vida da empresa. Pensa só, uma startup que muitas vezes nem dá lucro e está focada em ser vendida lá na frente, não pode ser avaliada do mesmo jeito que uma empresa gigante, madura com lucros estáveis. Cada fase, desde aquele hipercrescimento maluco até o declínio, exige um olhar, uma lente de análise totalmente diferente. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Olha só como a utilidade do PL muda. Para uma startup como a OpenAI, que nem tem lucro, ele é inútil, não serve para nada. Para uma empresa em hipercrescimento, como a Snowflake, que reinveste cada centavo, ele é enganoso, faz ela parecer caríssima. É só quando a gente chega numa empresa madura e previsível, como a Visa, que o PL se torna uma ferramenta realmente útil. E nem a ferramenta mais sofisticada, o tal do FCD, escapa das armadilhas. Prever o futuro, convenhamos, é muito difícil. Uma pequena mudança numa premissa do modelo, tipo a taxa de juros ou a projeção de crescimento, pode mudar o resultado final da água para o vinho. Aquela precisão matemática do FCD muitas vezes é pura ilusão. Ok,
Então, se as ferramentas têm seus limites, o que mais entra nessa equação? Entra a subjetividade. O valor, no fim das contas, está muito nos olhos de quem vê. A filosofia de cada investidor muda totalmente o que ele vai considerar valioso. A gente tem, por exemplo, o investidor de valor clássico, o famoso estilo Warren Buffett. Ele procura por empresas sólidas, já estabelecidas, a nossa macieira que já dá muitas maçãs, e espera com paciência a chance de comprar essas empresas por um preço com desconto. Já o investidor de crescimento, tipo a Cathie Wood, pensa diferente. Ele está mais interessado em sementinhas que podem virar florestas gigantes. O foco aqui é no potencial de crescimento explosivo, mesmo que a empresa não dê lucro nenhum hoje. É uma aposta total no futuro. E ainda tem o investidor contrário, o do contra, como Michael Burry, do filme A Grande Aposta. Ele procura valor justamente onde ninguém mais está olhando, em ativos que o mercado odeia ou esqueceu. A aposta dele é que a maioria, muitas vezes, está errada. Então, fica claro que avaliar uma ação vai muito além dos números e da filosofia de cada um. É preciso olhar para o cenário completo, para aqueles fatores que não cabem numa planilha de Excel, mas que podem ser decisivos para o sucesso de um investimento. Um desses fatores é um conceito chamado opcionalidade. É a ideia de que uma empresa pode ter vários caminhos de crescimento no futuro, várias opções. A Amazon é o exemplo clássico. Começou vendendo livro e virou uma gigante de tudo. Nuvem, streaming, mercado. Cada novo negócio foi uma opção que agregou um valor que ninguém imaginava. Mas apostar nessas opções futuras tem um custo e um risco absurdo. Dá uma olhada nesse número. Menos 30 bilhões de dólares. Sim, com um sinal de menos. Esse foi o prejuízo que a Meta, dona do Facebook, acumulou com o Reality Labs, o projeto do metaverso. É uma aposta monumental numa opção de futuro que pode simplesmente não dar em nada. E claro, existem outros fatores cruciais. A qualidade da gestão. Tem um piloto bom de verdade no comando do avião? O ambiente econômico. Como é que estão as condições da estrada em que a empresa está andando? E o sentimento do mercado. O clima geral é de otimismo ou de pânico? Porque, afinal, nenhuma empresa existe numa bolha. Bom, chegamos na nossa reta final. Depois de olhar para as ferramentas, para o contexto, para as filosofias, o que a gente pode tirar disso tudo como algo de real valor? Como disse o grande Howard Marks, valor está onde se encontra. A lição aqui é muito profunda. Investir bem não é só uma caça a ações com PL baixo. Exige um julgamento de qualidade sobre o futuro, sobre os fatores que não estão nos números, exige a capacidade de entender a história por trás da planilha. E a gente termina com essa provocação. Se o valor é tão subjetivo, se as ferramentas são falhas e o futuro é uma grande interrogação, o que significa um preço correto? Será que ele existe? Ou será que o preço é só o ponto de encontro entre um otimista e um pessimista? Cada um achando que está fazendo o melhor negócio. Fica aí a reflexão.